Próxima questão. A soma das raízes da equação x² mais 2x menos 3 é igual a zero. Então, aqui, ó, uma equação do segundo grau é uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. O que a gente tem aqui disso daí, então, ó? Que o a, que é o número que acompanha o x², a igual a 1. O b é 2. E o C? O C é menos 3. Beleza. E agora, professor? Pede a soma das raízes. Tenho que calcular as raízes usando a fórmula resolutiva ou a fórmula de Bhaskara? Não. Olha só, pessoal. A gente tem aqui, ó, que a soma são as relações de Girard, tá? A soma das raízes é menos B sobre A. E o produto das raízes C sobre A. Então, como está pedindo a soma, eu vou usar esta fórmula aqui. Ó, menos o B, 2 sobre A, que é 1. Menos 2 sobre 1, menos 2. Portanto, a soma das raízes, menos 2, alternativa A de Argentina. Só isso, professor. Só isso, minha gente. Se tá fácil, não tá errado. Tá? A banca pegou pesado com as questões anteriores. Então, aqui ela deu uma questão facilzinha para te resolver. E olha só, na prova, minha gente, respira, não pira. Se tá fácil e tá certo o jeito que tu resolveu. Não vai ficar procurando cabeça em ponta de prego, né? Como é que é? Ponta em cabeça de prego, certo? Respira, não pira. Tá fácil, beleza. Resolveu? Próxima questão. A questão de número 19. A soma de dois números é 17. Então, ó, x mais y é igual a 17. Se multiplicarmos esses mesmos números, obteremos 52. Então, x vezes y vai dar 52. Muito parecido com aquelas relações que a gente tem ali da fórmula de Girard, né? A soma de dois números dá 17, o produto dá 52. Então, aqui, pessoal, o que a gente pode fazer? Olha só. A gente vai utilizar a mesma fórmula de Girard. A gente pode utilizar isso aqui, ó. Então, ao invés de tu usar x sobre y, o que tu vai fazer, ó? X' mais x duas linhas, que são as raízes de uma equação, dá 17. X' vezes x duas linhas dá 52. Portanto, o que a gente tem aqui? Ó? Aqui a gente tem a soma das raízes, 17. E aqui, o produto das raízes, 52. Aí, qual é a relação de Girard? A relação de Girard é essa aqui, ó. X ao quadrado menos a soma das raízes vezes x mais, o produto das raízes é igual a zero. Então, tu vai formar uma equação do segundo grau, ó. Vai ficar x ao quadrado menos 17x mais 52 igual a zero, tá? Assim, ó, se tu tem um bom raciocínio lógico, tá? Tu consegue descobrir aqui quais são, sem resolver pela fórmula de Bhaskara. Dois números que somados deem 17, multiplicados deem 52. Né? Então, dá um pouquinho de trabalho, mas se tu tem um bom raciocínio lógico, sai pela multiplicação, que números multiplicados dão 52. E aí tu tenta somar eles. Mas eu acho complicado ensinar dessa forma. Se fossem números mais simples, eu explicaria. Mas vamos resolver, então, pela fórmula de Bhaskara. Aqui vai ficar a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula resolutiva. Ó. O A, nesse caso, né, é 1, o B, menos 17, e o C, 52. Fórmula resolutiva, x ao quadrado, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Vamos calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta igual.
B ao quadrado, B é 17, menos 17, né? Ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 52. Então, delta igual 17 ao quadrado, pessoal, é 289. O professor já sabe até decor, né? Número negativo elevado ao expoente 2, positivo. Menos 4 vezes 52. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 5, 20. Então, aqui, delta igual, olha só, 289 menos 208 vai dar 1, 8 menos 0, 8 e aqui 0. Então, delta igual a 81. X igual menos B, menos 17, né? Menos com menos aqui vai dar positivo, então vai dar 17 positivo. Mais ou menos. Raiz de delta, raiz de 81, sobre 2 vezes 1, é igual a 17 mais ou menos 9 sobre 2. E aí tu vai ter o x', ó, 17 mais 9, o x' pro mais, né? 17 mais 9 sobre 2. 17 mais 9 vai dar 26, dividido por 2 dá 13. E agora, o x duas linhas é para o menos. Ó, 17 menos 9 dividido por 2. 17 menos 9 dá 8, dividido por 2, 4. Então, os números, né? O x' e o x duas linhas, ó. Vou colocar aqui em cima, ó. X', 13. X duas linhas, 4, que são os resultados, né? Que a gente encontrou aqui. Ok? 13 e 4. São múltiplos de 3? Não, o 4 não é múltiplo de 13, nem o 13 é múltiplo de 13. São dois números primos? O 4 é um número primo. Opa! O 13 é um número primo, o 4 não. São quadrados perfeitos? O 4 é um quadrado perfeito, porque 2 vezes 2 dá 4, mas o 13 não é. São irracionais? Também não, são dois números racionais. Um é um quadrado perfeito, o 4, e o outro é primo, 13. Então, alternativa E de Equador. Certo, pessoal? Então, para resolver esta questão aqui, nós usamos a fórmula de Girardi, certo? Que tu estuda lá no colégio, no 8º ano, tá? Essa fórmula aqui, ó, a banca foi bem danada, né? Ela puxou uma fórmula de Girardi lá. E depois resolveu a equação do segundo grau. Certo? Beleza? Partiu questão 20. Questão de número 20 aqui. As funções que representam as parábolas da figura a seguir são. Então, nós temos aqui a figura. Ó. Vou até aumentar aqui o zoom, né? Olha só. As raízes aqui, menos 3 e 3. E ali, o ponto de máximo, 6. Aqui as raízes menos 5 e 5 e o ponto de máximo 8. O que a gente pode tirar de informação aqui, ó? Primeiro, numa equação do segundo grau, é uma equação do tipo, uma função do segundo grau, uma função do tipo f de x igual a ax na 2 mais bx mais c, ok? Então, daqui o que a gente já pode tirar, ó? De informação. Melhor, vou resolver passo a passo, tá, minha gente? E não, a gente vai atropelar as coisas aqui e não vamos fazer isso, tá? Olha só, nós temos que a função do segundo grau é a função do tipo f de x igual a ax na 2 mais bx mais c. O que a gente pode tirar? Ó? Vou chamar aqui, ó, essa parábola menor de parábola 1, tá? Então, a P1, parábola 1, olha só, o que a gente pode tirar? Ó? Que o A é negativo, tá? Como a concavidade é voltada para baixo, né? Na P1, o A é negativo. Beleza. Olha só. O que mais? Vamos colocar aqui, ó. A menor que zero. Tá? Eu ainda não sei quanto é.
O B, olha só, como a parábola corta o eixo y no vértice, o B é igual a zero, tá? Se a parábola corta o eixo y no vértice, que é o caso aqui, né? Então, o B é igual a zero. E o C? Ó, o C, nesse caso, é 6. Então, o que nos falta? Falta calcular o A. Como é que a gente calcula o A? Vou pegar aqui, ó, a raiz 3, tá? E vou calcular o f de 3. Ó. Quanto que é o f de 3? O f de 3 é 0, ok? Então, vamos lá, ó. Substituo aqui, ó. AX na 2 mais BX mais C vai ser igual a quanto? Ó, o f de 3 é 0. Então, o A é o que eu quero calcular. O x, 3 ao quadrado, mais o B, 0, vezes 3, que é o x, mais o C, que é 6. Isso tudo é igual a 0. 3 ao quadrado, 9. 9A, aqui vai dar 0, mais 6 igual a 0. Vou resolver do jeito que vocês resolvem aí na escola, né? Passa o 6 diminuindo para lá, ó. 9A igual a menos 6, e o 9 passa dividindo. A igual a menos 6 sobre 9. Vou simplificar por 3. Então, vai dar menos 2 nonos. Então, a parábola 1, ó, vai ter a seguinte expressão, ó. F de x igual. Ali no caso, né, usou y, tá? Mas eu gosto de usar o f de x, por isso que eu usei o f de x, mas é y, tá? Então, o A menos 2 nonos x ao quadrado, que eles colocaram aqui, ó, menos, ou 2x, né, eles colocaram junto, né, 2x menos 2x ao quadrado, sobre 9. O B é 0, então, mais 6. Beleza? Então, o que a gente já pode fazer? Já pode eliminar alguma coisa aqui, ó. Na letra A, olha só, tá positivo e a gente achou que é negativo. Já deduziu que é negativo, então já não nos serve, né? Aqui, negativo, 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 negativo. Beleza. Olha só, aqui, ó, a letra C trouxe o 2x aqui no meio. Então, tu já pode cancelar a letra C. Certo? Então, ficou ainda a letra B, a letra D e a letra E. A letra B é negativo, negativo, negativo. Por que eu vou olhar? Porque a parábola 2, ela também tem concavidade voltada para baixo. Então, o A também é negativo, né? Vamos lá, parábola 2. Ó, o A menor que zero, porque a concavidade voltada para baixo. O B, ó, a parábola corta o eixo y no vértice, portanto, B igual a 0. E o C igual a 8, ok? E agora, vou pegar aqui, ó, o F de 5, tá? F de 5 é igual a quanto, ó? 0 também. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou substituir aqui, ó. No AX na 2 mais BX, ó, A na 2, ou melhor, AX na 2 mais BX mais C igual a 0, vou substituir o X por 5, ó. Então, vai ficar A vezes 5 ao quadrado, mais o B, que é 0, vezes 5, mais o C, que é 8, igual a 0. 5 ao quadrado, 25. Então, vai ficar 25A, aqui vai dar 0, mais 8, igual a 0. O 8 passa para o outro lado diminuindo. 25A igual a menos 8. O 25 passa dividindo. A igual a menos 8, 25 avos. Beleza? Agora, minha gente, olha só. Já posso, só de calcular o A, já posso resolver a questão. Por quê? Aqui, ó. Essa segunda aqui é a parábola 1. Então, a primeira expressão é a parábola 2. Aqui está menos 8x ao quadrado, 25. Aqui, menos 8x ao quadrado sobre 9. E aqui, menos 8x, ó. E eu achei menos 8
sobre 25. Então, a letra E já elimino e a letra D, B, a letra D já elimino também. A alternativa correta, alternativa B de Brasil. Mas vamos lá, ó. Y igual, no lugar do A, menos 8, 25 avos, x ao quadrado, mais o B, que é 0, né? O B é 0, mais o C, que é 8. Então, ó, menos 8x ao quadrado, 25 avos, mais 8, e a parábola 1, menos 2x ao quadrado, sobre 9, mais 6, a parábola 2. Então, a questão 20, tá? Era uma questão de gráfico, certo? Gráfico da equação do segundo grau. Mais precisamente, pessoal, aqui vocês teriam que conhecer os coeficientes, certo? Vocês teriam que conhecer a relação dos coeficientes com o gráfico, certo? Aqui no meu canal, minha gente, tem um vídeo sobre isso, tá? Eu vou colocar aqui, ó, vou deixar aqui a indicação desse vídeo, tá? Em que eu destrincho os coeficientes do gráfico de uma equação do segundo grau, tá? Do primeiro e do segundo grau, certo, pessoal? Então, tem ali um vídeo, pessoal, muito bom que eu fiz no computador, tá? Usando o software GeoGebra, em que eu explico tudo esse negócio aqui de coeficiente gráfico. Então, por ali, tu tira todos os macetes possíveis e impossíveis dos coeficientes e gráfico, a relação coeficiente gráfico. Ok? Vamos para a questão de número 21. A questão de número 21. Na figura a seguir, tá? A BCDE, ó, BCDE formam um retângulo. E os segmentos AB medem 8 centímetros, então, ó, AB, 8 centímetros, BD, 10 centímetros. Tá? Deixa eu aproximar aqui, né, para explicar direitinho para vocês, né? Então, olha só, vou ler a questão aqui explicando a figura, né? Então, BCDE formam um retângulo. Os segmentos, ó, AB mede 8 centímetros e o segmento BD, 10 centímetros. Os ângulos B e E são iguais. Então, o segmento, ó, AE será em centímetros igual. Então, tá pedindo qual é o tamanho do segmento AE. Gente, seguinte, olha só. Quando a gente vai resolver essa questão, tá? Tu pensa o seguinte, ó. Tem aqui o ângulo E, tá? Então, tu vai pensar em muita coisa. Lei dos senos, lei dos cossenos, aquela coisa toda. De repente, puxa isso, aquilo. Assim, ó. O que o professor vai mostrar para vocês aqui, ó? O professor vai desenhar para vocês o seguinte, ó. Se, olha só, o ângulo B tem essa medida, tá? Esse ângulo aqui, ó, que a gente vai chamar de D, ele é oposto, certo? Através, oposto, alterno interno ou alterno externo, não me lembro. Então, esses dois ângulos, eles têm a mesma medida, tá? O ângulo B e o ângulo D têm a mesma medida. O que isso significa, ó? Vou mostrar aqui, ó. Vou fazer o desenho, ó. Tu vai ter esse triângulo aqui, ó. Tá? O triângulo ADE. Tá? Esse triângulo aqui. Ok? Beleza. Então, fechei um triângulo ali. E agora, eu vou fechar outro triângulo. Tá? Que triângulo vai ser? Esse aqui, ó. Eu vou fechar. Esse triângulo aqui, como é que é o nome desse triângulo verde? É um triângulo obtuso. Se tu for pensar, ó, esse triângulo obtuso, ele não se enquadra dentro do retângulo, porque o retângulo forma triângulos retângulos. Então, tu vai ter que enxergar esse outro triângulo obtuso aqui, ó, em vermelho, ó, que o professor vai desenhar aqui junto, ó. Esse triângulo obtuso, ó,
que tu estudou lá na escola? Semelhança de triângulos. Então, ó, tu vai ter que o triângulo verde, ele é semelhante ao triângulo vermelho. Vamos desenhar o triângulo vermelho aqui, do lado, ó. Olha só, o lado B, tá aqui ele, tá? O lado EA, vou fazer aqui o lado EA, ó, tá? E aqui o lado AB, fazer aqui o lado AB, tá? Então, olha só, o lado AE mede X, o lado AB mede 8, ok? E aí, o que que a gente tem? A gente tem uma semelhança de triângulos, minha gente. Olha só, o que que a gente vai ter aqui, ó? Que 8 está para X, certo? Esse lado aqui, ele está para aquele ali. Então, olha só, 8 está para X. Assim como, ó, esse lado maior está para esse lado maior aqui, que mede quanto total? Ele mede 18, ó. Então, X está para todo lado maior do triângulo verde, que é 18. Então, X está para 18. E aí, tu vai ter, ó, multiplica em X aqui, para resolver. X vezes X, X ao quadrado, igual a 8 vezes 18. 8 vezes 18, X ao quadrado igual, olha só, 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 1, 8, mais 6, 14. Extrai a raiz dos dois lados, né? Raiz de x ao quadrado, x. Raiz do 144, 12. Portanto, ó, o x mede quanto, minha gente? O x mede 12. Portanto, ó, a alternativa C de Canadá, certo? Então, aqui era uma questão, tá, de semelhança de triângulos, tá? São dois triângulos obtusos, então tu tinha que enxergar o triângulo AED, que o professor simbolizou em verde aqui, desenhou em verde, e o triângulo vermelho, que é menor, né, que não saiu tão menor que no meu desenho, mas é que eu precisava que vocês enxergassem ele, que é esse triângulo pequenininho aqui. São dois triângulos obtusos, tu procura a semelhança entre eles, ok? Questão 21 foi matada aqui, beleza? Partiu questão 22? A questão 22, pessoal. Octógono regular é uma figura geométrica originária da divisão da circunferência em 8 partes iguais. Então, tu tem aqui a circunferência, divide ela em 8 partes iguais e tu vai ter o octógono, tá? Como se tu ligasse aqui esses lados aqui, certo? Ó, tu liga aqui, vai fechando, vai tendo o octógono, certo? Inscrito em um quadrado ó. Então, aqui nós temos a circunferência. Inscrito em um quadrado e redividido, tá? Então, tu tem aqui, ó, a circunferência inscrita dentro de um quadrado. Inscrito já que tá dentro, né? Tá dentro do quadrado. E redividido passa a representar figuras geométricas regulares, interessantes, tais como losangos, triângulos e quadrados, a serem que serve de inspiração à construção de azulejos. Então, na figura a seguir, essa figura, são destacados os losangos, que estão inscritos no círculo inscrito num quadrado, cuja área é 3.600 centímetros quadrados. As diagonais dos losangos, tá, estão numa relação 2:5. Com base nesses dados, perdão, gente, podemos afirmar que os losangos da figura ocupam uma área em centímetros quadrados. Então, minha gente, o que a banca fez aqui? Ela tinha um círculo, ela dividiu o círculo em 8 partes, e ela pegou aqui, ó, e desenhou em cada raio do círculo um losango. Isso que ela fez, tá? Então, aqui, ó, em cada raio, essa medida aqui, ó, pessoal, é o raio do círculo, tá?
E aí, o que a gente já tira disso aqui, ó? Que o raio do círculo é igual a diagonal maior, beleza? Com base nesses dados, podemos calcular a área de toda essa figura pintada, tá? Então, olha só, vamos lá. Olha só. A área do quadrado é 3.600 centímetros quadrados. Como é que eu calculo a área do quadrado? É lado ao quadrado. Então, lado ao quadrado é igual a 3.600. Raiz, né? Se eu tenho ao quadrado, para eu descobrir o valor do lado, tiro a raiz. Cancela o expoente com o radical, lado igual. Raiz de 3.600. Pega o bizu aqui, ó. 3.600 é 36 vezes 100, certo? Então, lado igual. Raiz de 36, 6. Raiz do 100, 10. Então, 6 vezes 10, lado igual a 60 centímetros, certo? Só que o lado, olha só, o lado do quadrado, ele mede 60. Portanto, ó, a diagonal dessa circunferência é igual ao lado, né? Olha aqui, ó, essa diagonal, ó, mede 60. Portanto, o raio, o que tu tira aqui, ó? Que o raio mede a metade da diagonal, 30 centímetros. Como tu já descobriu que o raio é igual à diagonal maior, ó, então a diagonal maior é igual a 30. Falta tu descobrir o quê? A diagonal menor. Só que tem um seguinte, ó. O que a questão te deu, ó? As diagonais do losango estão numa relação 2 para 5, então. Diagonal maior está para a diagonal menor, assim como 2 está para 5. Tu sabe que a diagonal maior é 30, então. Diagonal menor sobre 30 é igual a 2 sobre 5. Diagonal maior, passo 30 multiplicando, fica 2 vezes 30 sobre 5. 30 dividido por 5, 6. 2 vezes 6, 12. Diagonal, menor, 12. Ó, eu simplifiquei o 30 pelo 5, dá 6. 6 vezes 2, 12. Calculei a diagonal menor. E agora, pessoal? Agora a gente calcula a área dos losangos, certo? Área dos losangos. Vou representar assim, ó, área dos losangos. O que a gente tem, ó? Quantos losangos nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, olha só. A área dos losangos é igual a 8 vezes área do losango, diagonal maior, vezes diagonal menor, sobre 2. Então, a área dos losangos é igual a 8 vezes diagonal maior, 30. Vezes diagonal menor, 12. Sobre 2. Ok? Então, 30 vezes 12 sobre 2 vezes 8. Por que eu multipliquei por 8? Porque são 8 losangos. Aqui, ó, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 8, 48. Vezes aquele 30. O professor está te dando uma dica aqui de como melhorar o teu cálculo, ser ele mais rápido, ó. A área dos losangos vai ser, ó, o zero do 30, tu põe na resposta. E aí tu faz, ó, 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. 144 centímetros quadrados. Ok? Não, 144 não. 1.440 centímetros quadrados, alternativa A. Ok, pessoal? Então, minha gente, questão longa, né? A gente partiu o quê? Ó, descobrimos pela leitura que o raio é igual à diagonal maior, o raio da circunferência tem a mesma medida da diagonal maior de cada um dos losangos, certo?
Essa circunferência ela está inscrita no quadrado. Então, o lado do quadrado é igual à diagonal da circunferência. Calculamos o lado de que forma? A partir da área do quadrado. Ó. A área do quadrado, 3.600. Então, lado ao quadrado é igual a 3.600. Extrai a raiz, lado igual a 60. Puxamos aqui ó, até uma propriedade dos radicais, olha só, viu? E aqui, ó, gente, isso daqui, ó, tá? É proporção, tá? A questão não disse, tá? Mas quando ela fala uma relação 2:3, significa que é uma proporção 2:5. Desculpa, não é 2:3, 2:5. Então, a diagonal menor está para a diagonal maior, assim como 2 está para 5. Tenho o valor da diagonal maior, 30 centímetros, que é igual ao raio. E aí, calculo a diagonal menor. Depois, calculo a área dos losangos. São 8 losangos, então 8 vezes a área de cada losango. Diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Cheguei ao valor da área dos losangos. Ok? Tranquilo? É uma questão longa. Dúvida? Tu assiste de novo que o professor explicou assim, ó, de uma maneira mais clara possível. Certo? Vamos para a questão 23. Questão de número 23. Deixa o professor aproximar um pouquinho aqui. Olha só. O ângulo maior de um paralelogramo mede 120 graus. Então, o ângulo maior do paralelogramo, ó, 120 graus. Certo? Esse ângulo é igual a esse, 120 graus. O lado menor, que é esse aqui, mede 5. Vou até aumentar aqui, ó. 5, tá? Se aqui mede 5, aqui mede 5 também. O lado maior mede 10. Então, aqui mede 10, aqui mede 10 também. A soma das suas diagonais será, em centímetros será. Então, quero saber as diagonais, ó. Diagonal maior está marcada aqui. Vou chamá-la de D, tá? Diagonal menor, vou marcá-la aqui, ó. Olha só. Na prova tu não tem régua, né? Mas aqui para ficar o vídeo melhor, o professor usa a régua. Aqui, ó. Vou marcar de verde a diagonal menor. Certo? Olha só, vamos tirar aqui uns dados, né? Vamos mexer nesse negócio aqui, ó. O que tu sabe aqui, ó? Que esses dois ângulos medem 120 cada um. Quanto mede esse ângulo e esse aqui? A soma dos ângulos internos de um triângulo, ó, de um quadrilátero, é soma dos ângulos internos do quadrilátero é quanto? 360 graus. Então, olha só, aqui é x e aqui é x. Então, x mais x, 2x. Aqui 120, 120. Então, mais 120 mais 120, 240. É igual a quanto? 360. Ok? Então, olha só. Esse ângulo aqui eu chamei de x. Esse outro, x. X mais x, 2x. 120 mais 120, 240. Tudo isso tem que dar 360. Então, 2x passa para lá, esse 240 diminuindo, é igual a 360 menos 240. 2x é igual a 120. O 2 passa dividindo, x é igual a 120 dividido por 2, x igual a 60 graus, ok? Então, olha só, esse ângulo aqui mede 60 e esse ângulo aqui mede 60 graus. Beleza. Bom, e agora? Como é que eu vou calcular isso? Olha aqui, ó. Em relação ao ângulo 120, a diagonal maior é cateto oposto. Se eu tenho cateto oposto num triângulo obtuso, um triângulo qualquer, eu vou recorrer, então, à lei dos cossenos. Tá? Por que, professor, que eu recorro à lei dos cossenos? Porque eu tenho aqui um ângulo e eu quero calcular
o seu lado oposto. Então, tem um ângulo num triângulo, quero calcular o lado oposto, lei dos cossenos. Olha só. D ao quadrado é o que eu quero calcular. É igual. Aí tu vai usar os dois outros lados, tá? Desse triângulo, ó. D ao quadrado é o lado, não posso dizer que é hipotenusa, mas é o lado maior aqui, né? Desse triângulo, que é o que eu quero calcular. Então vai ser os outros dois lados, ó, 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, a soma dos outros dois lados do triângulo ao quadrado. Menos 2 vezes um lado vezes o outro lado. Cosseno, olha só, 120 graus. Gente, cosseno de 120 graus é igual a menos cosseno de 60 graus. Isso é uma relação dos ângulos, né? Do círculo trigonométrico. Cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60. Então, aqui, ó, vai ficar menos cosseno de 60 graus. Sacanagem da banca, né? Porque isso daqui, ó, com um aluno de 9º ano é difícil lembrar, né? É uma relação que tu não usa muito. Então, diagonal ao quadrado é igual 10 ao quadrado, 100, mais 5 ao quadrado, 25. Menos, olha só, cosseno de 60, minha gente. Cosseno de 60 é 1/2. Então, eu vou cancelar esse 2 com aquele 2 ali, tá? Porque cosseno de 60 é 1/2. Então, o 2 do 1/2 eu cancelo com esse 2 aqui. Menos vezes menos, mais. E aí fica 10 vezes 5, 50. Então, diagonal ao quadrado vai dar 100 mais 25 mais 50, 175. E aí eu vou tirar a raiz de ambos os lados, ó. A raiz quadrada de d ao quadrado, corta o expoente com o radical fica d. Raiz de 175, olha só. 175, tá? Vou decompor ele em fatores primos, dá por 5. 175 dividido por 5 vai dar 25, certo? Não, 35, desculpa, 35. 35 dividido por 5 dá 7. 7 dividido por 7 dá 1. Então, 5 vezes 5, 25. Então, 175, na real, né, minha gente, vai ficar, ó, raiz de 25 vezes 7. Diagonal maior igual, raiz de 25, 5. Raiz do 7 fica indicado, raiz de 7. Ok? Então, diagonal maior, 5, raiz do 7. Ok? E agora, professor, a diagonal menor. Então, a diagonal menor, ó, tu tem o ângulo aqui, 60 graus. Tu quer saber o valor do ângulo oposto, melhor, do lado oposto desse ângulo aqui, nesse triângulo aqui. Portanto, lei dos cossenos. Diagonal menor ao quadrado é igual a esse lado ao quadrado, 10 ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos lados, né? 10 vezes 5, vezes o cosseno do 60. Então, diagonal ao quadrado é igual 10 ao quadrado, 100, mais 5 ao quadrado, 25, menos, ó. Agora, cosseno de 60, 1/2. Então, eu cancelo o 2 com aquele 2. E aí, ficou aqui, ó, 10 vezes 5, 50. Então, diagonal ao quadrado é igual 100 mais 25, 125, menos a 50 vai dar, quanto dá? 75. Opa! Extraio a raiz quadrada de ambos os lados. Raiz quadrada de d ao quadrado, corta.
diagonal igual. Raiz do 75. Aqui, ó. Vou pegar aqui de novo o meu rascunho, ó. 75 é 5, dividido por 5, dá 25. Dividido por 5. 25 dividido por 5 dá 5. Dividido por 5 dá 1. 5 vezes 5, 25. Então, é raiz de 25 vezes 5. Diagonal menor igual. 25. Raiz de 25, 5. Vezes raiz de 5, que não tem a raiz exata. Então, a diagonal menor, 5 raiz de... Olha só, pessoal, devo um problema técnico ali, né? Então, o professor acabou não vendo que resolvi sem estar filmando. Olha só. Aqui, ó, raiz d ao quadrado igual a 75. Extrai a raiz de ambos os lados. Cancela o expoente com o radical, fica d igual. 75 é 25 vezes 3, tá? O professor fez a decomposição de forma errada aqui, ó. Certo? Então, 75, ó. 75 dividido por 5 dá 15. Dividido por 5 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, é 25 vezes 3. Então, a diagonal menor mede 5 raiz de 3, tá? E aí, eu vou calcular a soma das diagonais, que é o que a questão está pedindo. Diagonal maior, 5 raiz de 7, mais a diagonal menor, 5 raiz de 3. Coloco esses dois 5 em evidência, tá? Então, vai ficar 5 vezes raiz de 7 mais raiz de 3, que é a alternativa E. 5 raiz de 3 mais raiz de 7, tá? Só trocou ali. Então, bem tranquilo. Portanto, pessoal, lei dos cossenos, ó. Tu tem um ângulo e tu quer saber o lado oposto a esse ângulo num triângulo qualquer, tá? Num triângulo qualquer, lei dos cossenos. O lado que tu quer saber ao quadrado é igual aos outros lados ao quadrado, a soma dos outros lados ao quadrado, menos duas vezes o produto dos dois lados, cosseno do ângulo, tá? A sacada aqui, ó, cosseno de 120 menos cosseno de 60. A banca foi um pouquinho sacana aqui, tá, minha gente? Mas, né, tinha que lembrar dessa relação aqui, ok? Partiu questão de número 24. Última questão, olha só, a última questão deste vídeo, tá? A finaleira, então, o conjunto solução da inequação, ó. X sobre 2 menos 5 sobre 3 mais x menor que 1. Olha só, então eu vou aproximar um pouquinho mais aqui, ó. Então, a gente vai, primeira coisa, calcula o MMC, o denominador comum do 2 e 3. 2 é o número primo, 3 é o número primo, é o produto deles. Quando tu quer calcular o MMC de dois números primos, multiplica eles. 2 vezes 3, 6. Então, ó, 6 dividido por 2, 3 vezes x, 3x. Menos 6 dividido por 3, 2 vezes 5, 10. Mais 6 dividido por 1, 6 vezes x, 6x. Menor, 6 dividido por 1, 6 vezes menos 1, menos 6. Calculei o MMC dos dois lados, cancelo o denominador. E aí fica, ó, 3x mais 6x, 9x menos 10, menor que menos 6. 10 passa para o outro lado, somando. Fica 9x menor que 10 menos 6. 9x menor. 10 menos 6, 4. O 9 está multiplicando, passa dividindo. Então, x menor, eu dei vontade de escrever igual, né? Menor que 4 nonos, certo? Então, aqui, ó, conjunto solução de inequação, sempre tem o x que pertence aos reais, tá? Tal que x menor que 4 nonos, alternativa A de Argentina. Opa, A de Argentina. Então, pessoal, esta foi a última questão, uma questão de inequação do primeiro grau, tá?
Uma prova, pessoal, bastante difícil, certo? Uma prova bem complicada, bem complexa, bem difícil aí para vocês que estão no primeiro ano. Exigiu uma preparação muito grande de vocês, mas é isso, o concurso é isso, o processo seletivo é isso, certo? A todos peço encarecidamente que compartilhem esse vídeo, que compartilhem com os colegas de vocês, que deixem um like aqui no canal e quem não é inscrito, convido a se inscrever, certo? Não se esqueçam que tem duas provas anteriores resolvidas aqui no canal, ok? Um abraço e até o próximo.